Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Após ficar 15 anos em seu exílio no Uruguai, Estados Unidos e Portugal, Brizola retorna ao Brasil em 1979. É a foto que nós temos aqui então, é a foto de Leonel Brizola retornando à sua atividade política. E para conversar sobre essa foto, temos aqui hoje então o jornalista Beto Almeida, jornalista de economia, jornalista de política, participou da instalação da Telesur no Brasil e praticamente esteve nos primeiros momentos da TV Senado, na TV Senado que cobre as atividades da Casa Maior do Congresso Nacional. Beto Almeida, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo seu convite. É uma história muito bonita, uma sacada ótima. Estou muito contente de estar aqui com você. Beto Almeida, o que Brizola imaginava, o que Brizola esperava quando ele retorna ao Brasil em 1979? Qual era a ideia política dele? Como é que ele imaginava retomar a atividade política? A trajetória foi abruptamente interrompida em 64, do Brizola. Ele tinha tudo para, se continuasse o processo democrático, ele poderia vir a ser até presidente da República antes. Mas 64 interrompeu. Ele foi para o exílio. Ele já tinha uma trajetória muito importante de ter realizado um grande programa de educação nos estados, lá no Rio Grande do Sul. Construção de mais de 6 mil escolas 6.200 quando ele foi governador, né? Escolas, tá? Ele tinha nacionalizado 2 empresas norte-americanas, uma de energia elétrica, né? A Bonenshare, e a outra, a ITT, de telefonia, para o desenvolvimento do Estado, a pedido, inclusive, dos empresários, e tinha dado início a um processo de democratização. Tanto é que o João Pedro Stedley fala que o Brizola deu o primeiro incentivo assim, para um processo de criar assentamentos rurais. Essa trajetória foi interrompida, né, em 64. Quando ele volta reciclado, ele volta já se declarando social-democrático, mas um social-democrático tipo socialismo moreno. Você deu um toque aí de terceiro mundo na ideia do socialismo. E foi muito interessante. Beto Almeida, ele volta e precisa de uma sigla, né? E aí já tem um primeiro conflito, que é a questão PTB, sigla ele PTB. Teve um revés aí importante, porque o Golbery, né, por detrás, o bruxo, não queria ver a sigla PTB cair nas mãos do Brizola, porque seria o fio da história, que era o lema que o Brizola tinha. Eu sou o fio da história. Ou seja, a ligação de Vargas com a atualidade do trabalhismo. Ele era o sucessor do trabalhismo. E teve que rasgar aquele papel. Carlos Drummond de Andrade fez uma célebre poesia mostrando o choro do Brizola. Essa poesia do Carlos Drummond de Andrade é fascinante. E ele, então, assume o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que teve a primeira plenária Assembleia de Fundação em Lisboa ainda, apoiada pelo presidente Mário Soares, né, que era da Internacional Socialista, tal como o Brizola. Mas o Brizola, ele dava um toque novo. Não era a social-democracia europeia, era o socialismo moreno. Deixa eu fazer um gancho rápido nesse seu comentário de socialismo moreno. A gente interpreta esse socialismo moreno como a prática política daquelas lideranças que a gente poderia chamar de marginais, senão marginais periféricas de uma elite política nacional, né? Então, nesse socialismo moreno, ele agrega Caó, Carlos Alberto de Oliveira, sociólogo brasileiro, jornalista, ele agrega Aguinaldo Timóteo, ele agrega Juruna, quer dizer, eram lideranças que não estavam no centro do processo político nacional. Seria isso? Ele pegou as grandes cabeças brasileiras, né? Quem era o segundo dele? Darcy Ribeiro. Depois ele pegou Abdias Nascimento, um grande teórico da questão racial. Com quem ele havia convivido nos Estados Unidos. E a questão racial ele vai trabalhar a partir de Abdias do Nascimento. Foi o PDT que inaugurou essa visão mais correta. Aliás, seguindo o próprio Getúlio Vargas. Você sabe que o Getúlio Vargas legalizou as escolas de samba, que eram consideradas marginais, e abriu o teatro municipal para a comunidade negra,
onde era vetada, não podia entrar. Além disso, Vargas legalizou a capoeira. Quer dizer, o Brizola dava continuidade a essa abordagem. A política no Brasil ela tem que ter uma visão de incorporação dos índios, dos negros, das mulheres, das massas, tal como elas são. Né? Eu te interrompi, Beto Almeida, você havia feito comentário das escolas então no Rio Grande do Sul, e a questão da educação também passa a ser continua sendo um elemento importante nesse retorno dele à política, né? Porque ele se elege então nessa volta governador do Rio de Janeiro. Aí está, nessa foto, eu creio que essa foto é do último comício. Tem a Beth Carvalho ali, a grande sambista, saudosa. Botafoguense. Botafoguense, exatamente. E a dona Neuza Brizola, irmã do João Goulart, ex-presidente da República. Esposa de Leonel. Foi a vitória em 82, quando o Brizola começa a fazer o CIEPS. E o CIEPS, a novidade dele é o seguinte, para uma população que não tinha cuidado dos poderes públicos, nem nada, o Brizola dizia o seguinte, que ele andava pelas ruas do Rio e via as crianças assim, com o olhar perdido, criando um ressentimento, porque elas eram proibidas de tudo numa cidade tão bonita, elas não tinham nada. Então ele criou o CIEPS com o Darcy Ribeiro e colocou todas essas crianças 8 horas por dia dentro de uma escola. Darcy Ribeiro, que era o vice em sua chapa. Era o vice-governador. Vice de Leonel Brizola. E era o secretário de Educação do Brizola. Quer dizer, a ideia era tão original que, veja bem, Brizola, executor, engenheiro, cara de grandes obras, já tinha feito 6.200 escolas no Rio Grande do Sul. Darcy, o grande vulcânico pensador. E o traço era do grande arquiteto Oscar Niemeyer. Essas 3 pessoas se juntaram para fazer uma escola bonita, por quê? Porque tinha que levantar a autoestima das famílias pobres que viviam marginalizadas, sem nenhum direito de ser atendidas pelo poder público. Então, aqueles prédios bonitos, com piscinas... Você sabe que o governador Brizola chamou o empresário Roberto Marinho, da Globo, e disse, esse aqui é o projeto que eu vou fazer. O Roberto Marinho, mas para que você vai gastar tanto dinheiro com criança pobre, Brizola? Faz aí umas escolinhas quais. Aí o Brizola ficou furioso com aquilo e muita gente não entendeu, até na esquerda, muita gente ficou, mas como é que vai gastar tanto dinheiro com escola com piscina, com refeição? O garoto entrava às 8, ou a garota entrava às 8, tinha um lanche, tinha estudo, tinha televisão, tinha capoeira, tinha teatro, tinha música, tinha ginástica, tinha xadrez, tinha médico, tinha dentista. Aquelas crianças nunca tinham ido ao médico, nunca tinham ido ao dentista. E as mães ficavam super felizes e seguras, porque sabiam que seus filhos estavam muito bem cuidados, alimentados, e tomavam banho, porque isso parece bobagem, mas não é não. A maioria daquelas comunidades não tinha água tratada, não tinha água encanada. As crianças estudavam na escola porque não havia móveis nas suas casas, mesa, não tinha luz, muitas das vezes, para fazer dever de casa. Então isso era feito numa educação absolutamente transformadora no CIEPS. Beto, ele então encerra um primeiro mandato em 87 e retorna ao governo do Rio de Janeiro em 91. Sim. Em 91, e aí ele parte para outras construções de vulto também no Rio de Janeiro, né? Linha Vermelha, o Sambódromo. A última expansão da SEDAI foi o Brizola quem fez. Hoje está a crise do abastecimento Companhia de Água do Rio de Janeiro, SEDAI. Companhia de Água, está em crise lá. A última... Quer dizer, o Brizola fez aquilo lá e depois não se fez mais nada, né? A Linha Vermelha, como você falou, o Sambódromo. Eu brincava muito com a Beth Carvalho, dizendo assim, Beth, você é carioca da gema, mas foi necessário que viessem 2 gaúchos que não sabiam sambar, que não sabiam cantar, para botar o samba no pedestal que ele merece. Getúlio Vargas, que legalizou a escola de samba, Leonel Brizola, que fez uma coisa genial, né? Conversando ele com o Oscar Niemeyer, aqui vai ser escola
o ano inteiro, mas no carnaval é carnaval. Depois volta a ser escola. É cheio de sala de aula ali embaixo do Sambódromo, muita gente não sabe. Numa região muito sofrida do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma ideia brilhante. Quer dizer, o samba merece ser o espetáculo maior da terra como é, mas aquilo estava combinado em harmonia com a educação, que era a prioridade do Brizola. E dessa observação que você faz de CIEP, o governo federal de então, o governo do presidente Fernando Collor, abraçou a ideia dessas construções de escolas e leva para o Brasil inteiro. Ocorreu uma situação curiosa aí, porque o Brizola ele era um sujeito muito pragmático. E ele dizia assim, eu vou lutar para a educação do pobre onde eu estiver, enquanto eu estiver respirando. E na época era o presidente Collor, que compreendeu a natureza do projeto e fez o SIACS, tinha um outro nome, só que com a possibilidade que o Brizola nunca teve de fazer pelo Brasil inteiro. E isso fez com que o presidente Collor merecesse, da parte da TV Globo, uma campanha lamentável de manipulação, de informação. Na época foi, inclusive, pela proximidade que ele teve com o Leonel Brizola. O que os uniu? A educação. Que era a palavra-chave do Darcy, do Brizola, do Getúlio, e que o presidente Collor fez com que aquilo se espalhasse pelo Brasil inteiro, mas foi interrompido esse processo. E hoje o que nós temos? Ainda não conseguimos, agora é que se começa a falar novamente em escola de tempo integral. Mas a experiência dos CIEPs lá atrás ainda precisa... Porque no Brasil, no mundo inteiro, Roberto, no mundo inteiro existe escola de tempo integral. Só o Brasil que não tinha. Justo. Eu te faço uma pergunta, Beto Almeida. Você dizia que o Brizola tinha um projeto de presidência da República. Tinha. Será que ele, saindo candidato ao Senado, por exemplo, em 1990, tendo sucesso numa candidatura ao Senado, ele não ficaria mais próximo, então, de uma candidatura, por exemplo, em 94, uma candidatura à presidência da República, sucesso? Eu te faço esse comentário porque eu me lembro de Antônio Carlos Magalhães ao chegar ao Senado. Ele vai à condição de presidente do Senado e talvez tenha sido um momento de maior poder político de Antônio Carlos Magalhães, em que ele é alçado da condição de líder baiano para um líder nacional de vulto. E isso só se dá no Senado. Será que Brizola, vindo para Brasília como senador em 90, não teria tido mais condições de uma disputa? Eu entendo. Ele foi candidato em 89, foi ficou em terceiro. Depois ele tenta de novo em 94, perde para Fernando Henrique, e depois se torna candidato a vice de Lula em 98, sendo derrotado novamente. Exatamente. Eu acho que a opção que o Brizola fez ali em 1990 foi o seguinte. Primeiro, a obsessão da vida dele, escolas. Ele queria retomar o processo das escolas, dos CIEPs, Escola de Tempo Integral, aquele projeto do sonho dele, porque aquilo foi interrompido no governo de Moreira Franco. Inclusive houve fechamento de biblioteca, demissão de merendeira, né? Coisas assim, porque o Brizola sempre dizia, a educação entra pela boca, porque as crianças famintas não aprendem. Claro, como é que vai aprender? Então tem nível intelectual e condição biológica para assimilação de conhecimentos pedagógicos, né? Então eu creio que o Brizola fez essa opção para transformar o Rio de Janeiro numa caixa de ressonância para demonstrar isso se pode fazer. E isso eu faço aqui, eu farei a nível nacional. Então essa que era a ideia que o Brizola tinha, retomando. Então ele fica em 91 no Rio de Janeiro para retomar um projeto CIEP, que era o sonho da vida dele, Gilberto. Ele era um homem da educação. Porque ele tem um livro chamado Brizola, o Desconhecido, cujo subtítulo é o seguinte: Como um menino que não tinha sapatos mudou o destino do seu país. Era o Brizola lutando para ele estudar. Ele saiu lá do Carazinho. Ele que é lá de Carazinho, ele saiu, foi para Porto Alegre sozinho. Tinha um pé de sapato só. Ele às vezes ia nos lugares, ele não usava o sapato, carregava o sapato, e só ao chegar lá ele calçava os sapatos, mas porque o sonho dele era ter acesso à educação. E ele
subia nos muros das escolas, assim, olhava para dentro. Pô, essa era a escola que eu gostaria de estudar. Mas ele fez isso no Rio, para milhões de... Porque se você analisar, veja bem, o Rio de Janeiro, na época, tinha 10 milhões de habitantes. Ele construiu 500 escolas. Cada uma tinha 500 mil. 500 mil. Em 10 milhões, 500 mil. Quer dizer, se aquilo tivesse continuado, né, porque o nível de aprendizagem era... Não havia evasão escolar, porque evasão, na verdade, não existe. O que existe é expulsão escolar, como dizia o Darcy Ribeiro. As crianças são tangidas para fora. Mas lá não, as crianças eram acolhidas, elas gostavam, elas vibravam, elas se sentiam naquele ambiente de construção de cidadania, elas queriam estar ali. Tinham alimentação, tinham saúde, tinha uma educação diferenciada, tinha televisão, né? O Darcy introduziu o vídeo na educação. Foi experiência realmente revolucionária, o CIEPS do Brizola, no Rio de Janeiro. Nós estivemos aqui com o jornalista Beto Almeida conversando sobre Leonel Brizola, em um aspecto de Leonel Brizola. É uma figura bastante grande. É oportuno lembrar que Leonel Brizola, em 2000, foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, não teve sucesso. Em 2002, tentou ser senador e também malogrou na tentativa e veio a falecer em 21 de junho de 2004. Agradeço a sua companhia e agradeço também ao jornalista Beto Almeida, que fez com a gente a leitura, a análise dessa foto de Leonel de Moura Brizola, sua esposa Neuza Brizola e a cantora Beth Carvalho. Até uma próxima vez. Muito obrigado, Beto. Obrigado a você.